aqui da live de quarta-feira e o tema é muito relevante para você que está construindo a sua própria empresa. Como construir a sua rotina, ter tempo e não ficar preso nesse crescimento que às vezes você acha que está construindo um escritório, mas está construindo uma prisão que não vai deixar você ter ali tempo de qualidade. Então na live de hoje eu prometo para vocês que a ideia aqui é ser muito prático e implementar com vocês rotinas de como você vai fazer para blocar sua agenda e construir performance durante o crescimento. Quem aqui nunca sentiu na pele que quanto mais crescia, mais tarefa você tinha e mais às vezes desespero você tinha durante o crescimento porque não sabia, será que eu estou crescendo ou cultivando apenas uma jaula durante o meu crescimento? Eu já passei por isso, eu tenho certeza que você já passou ou está passando. Então na live de hoje eu quero tratar com vocês aqui gestão do tempo, um tema que muitos deixam de lado porque, será que é preciso mesmo aprender a me organizar? Mas lembra que eu falo sempre? Imagina agora que você aqui do Instagram, você aqui do YouTube, está dentro de um avião que está caindo. A máquina está caindo no céu. Como você fará para poder organizar a rotina de um time? Se você não tem uma agenda, como você irá cobrar do seu liderado a ter uma agenda? Se você não tem uma alta performance, como você vai cobrar cultura de alta performance para o time? Então na live de hoje, ela é muito direta, ela é reta, é daquelas lives que vocês vão sair daqui um pouquinho cambaleando, porque eu tenho uma decisão aqui hoje, trazer para vocês um contexto de como, de fato, gestão do tempo vai mudar a sua rotina e, por consequência, a sua visão de liderança, de dono de escritório. Até porque não há possibilidade para vocês aqui, do YouTube também, para fazer aqui um crescimento saudável sem ter essa noção que eu vou falar aqui hoje de rotina, constância e todos os dias aprender a gerir o próprio tempo. Então, você aqui do Instagram, eu queria te pedir agora aqui vou te convocar, na verdade. Aqui na live de hoje ela vai ser muito prática, então caso você tenha alguma dúvida, queira agregar alguma coisa, trazer, participe, comente na live, fale aqui o que você está sentindo, vou te fazer algumas perguntas, algumas tarefas aqui, algumas dinâmicas, responda ela porque vai ser importante para você também já fazer o seu próprio diagnóstico, a sua autorreflexão. Então, faz um compromisso comigo aqui, você do Instagram. Já vem aqui embaixo, já manda essa live aqui para mais advogados que precisam aprender a se organizar pessoalmente, a realmente construir uma rotina de como eu vou gerir aqui meu time, ao mesmo tempo vou crescer e ao mesmo tempo eu vou cuidar da minha vida pessoal. E você aqui do YouTube também, pega esse sinalzinho aqui, já siga, se inscreva neste canal, já curta essa live aqui, porque eu tenho certeza que ela vai agregar demais para você. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça, é só colocar nessa caixinha, esse balãozinho aqui, que eu vou responder todo mundo durante a live. Pessoal, bom dia a todos vocês. Quem tá por aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, Brunão. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vitor, Gustavo. Bom dia, Cláudia. Quem tá vivo aí? Quem tá comigo aí? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem também? Como é que estamos? Vou pegar minha aguinha aqui, Lembrando, nossas lives, gente, sempre peguem o seu café, o seu papel e caneta. É muito importante, lembrar de anotar, de se hidratar, porque hoje é quarta-feira, é meio de semana. Eu não sei se você já se organizou quanto ao que você vai realizar hoje ou amanhã, mas é muito importante que você esteja aqui, pronto, com a cabeça aberta para a gente fazer acontecer nessa live de hoje. Olha aqui, Tiago de Marabá, olha que legal, Marabá, seja bem-vindo, Tiagão. Tamo junto. Bom dia, Marina, bom dia, Cláudia, bom dia, Túlio, chegando aqui agora também, Casarinho Wesley, Edmilson. Fala para mim o seguinte, gente, de onde vocês estão falando aí hoje? Tá aqui, Marabá, qual região você está hoje? Bom dia, Nabote, meu querido Nabote, gigante, que é o meu leitor, meu professor de história, leitor, o cara inteligentíssimo. Bora lá, de onde vocês falam aí hoje? Comenta pra mim aqui embaixo. A live hoje, a gente vai ter aqui algumas premissas muito importantes. Então, eu queria que vocês me acompanhassem aqui, fizessem uma reflexão importante da primeira coisa. Atualmente, no seu crescimento, você sente que precisa de mais tempo na sua rotina? Você sente hoje que parece que é o seu dia, tu constrói ele e parece que faltam horas? Primeira pergunta, faz essa reflexão comigo. Você precisa de mais tempo para poder entregar o que você precisa entregar no seu escritório? Primeira reflexão. A ideia da live aqui hoje é a gente trabalhar que você não vai ter mais horas, mas sim vai construir aqui uma proteção dentro da sua rotina. O que eu quero alinhar com vocês? Hoje, nessa live, a gente vai trabalhar
construção de rotina, rotina de dono do escritório. A gente vai fazer o cálculo de quanto custa a sua hora. Eu pergunto a vocês, quem aqui sabe quanto custa a própria hora? A gente vai sair daqui com uma ideia de como eu vou aumentar a produtividade e, claro, trazer clareza e para vocês aqui também trazer já um plano de ação de como resolver isso. Opa, aqui vazou, galera. Boa. Lembrando, tá, gente? Participem da live de hoje. Tragam aqui as suas considerações, que é muito importante para o seu crescimento. E eu quero já iniciar falando para vocês uma coisa importante. Durante o meu crescimento, por que eu vou falar sobre rotina e sobre agenda hoje? Um tema que muitas pessoas não se atentam a isso. Mas por que eu vou trazer? Porque quando a gente cresce, e aí eu quero que você agora entre nessa minha cabeça aqui agora, quando a gente vai crescer, a gente tem aqui o entendimento seguinte. A gente começa a montar um time ali com o operacional, começa ali a trabalhar o time comercial, o time de pós-venda, e vai montando a equipe. Naturalmente, seja você solo ou com uma equipe de 1, 2, 3 ou 50, 60 pessoas como é aqui hoje, você vai perceber que em dado momento você vai ter ali uma dificuldade de gerenciar todas as tarefas da sua rotina. E eu digo tarefas da rotina o quê? Atender cliente, responder cliente, produzir conteúdo para trazer mais clientes, vender para novos clientes, fechar mais contratos, olhar números, cuidar do financeiro. Além de tudo isso, você vai perceber que o seu time começa também a te tomar um tempo. Porque você tem que o quê? Atender ali o próprio time, corrigir alguma peça, enfim. Você percebe que quanto mais há o crescimento, naturalmente você começa a ter mais tarefas novas. E aí ali mora um gargalo muito grande. O que fazer com as tarefas novas? Porque eu já estou atarefado com o que eu já faço hoje. Eu já tenho aqui um trabalho muito grande de gerir esse escritório aqui, que está bem no começo. Às vezes tendo que ter uma imposição de tempo, de energia, que eu não estava acostumado já naturalmente a produzir conteúdo. E agora eu tenho que produzir. Eu passo com uma reunião com o Guilherme e eu percebo que agora, além de tudo que eu faço, eu tenho que tomar um cuidado aqui com alguns números do meu negócio. Ter aqui um acompanhamento financeiro mínimo de quanto entra, quanto sai, quantos contratos você fecha no mês. Ou seja, você vai acumulando mais funções. E aqui mora uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês. Ó. Dentro disso aqui, gente, só ficar aqui por isso, me ajuda aqui. Dentro disso, pensando em construção de rotina e de performance, o primeiro ponto é uma dicotomia muito importante, que é a diferença em você trabalhar mais e ter mais produtividade / performance. Eu tenho certeza que se você olhar a sua agenda agora, seu dia, você fala assim, nossa, Guilherme, eu faço muito. Eu tenho muita produtividade. Sou muito, sim, eu performo demais, eu tenho alta performance. Mas existe uma coisa nossa histórica, tá? Histórica, que veio dos nossos avós, bisavós, tataravós, onde a ideia era, quanto mais eu trabalho, mais eu performo. Porém, essa construção de entendimento sobre tempo e trabalho é uma construção que não é verdadeira. É até um pouco burra mesmo, de fato. Porque quanto mais você trabalha, não significa que você está tendo mais resultados. E performance é fazer a construção do seu tempo, misturado com uma rotina bem blindada e que, por consequência, gera mais resultado, mais produtividade. Então, eu queria que você, nesse primeiro momento, tivesse essa dicotomia na sua cabeça bem trabalhada. Não ache que trabalhar mais horas no seu dia vai te trazer mais resultado. Não ache isso. E por isso que a gente deve fazer uma gestão do tempo. Porque a ideia é que a gente trabalhe menos, isso mesmo, trabalhe menos durante o crescimento e, por consequência, o que a gente está fazendo gere mais resultado e mais impacto para o que eu faço. E para isso, é importante que eu entre na sua cabecinha aqui agora para te falar uma coisa importante. Durante a sua rotina, você precisa mapear muito bem o que você faz nela. Será que tudo que você executa hoje é de fato algo que traz grande resultado para o escritório? Será que você, por exemplo, Guilherme, eu quero emitir as notas fiscais do escritório, eu preciso fazer isso. Guilherme, eu quero peticionar peça por peça, eu preciso ter acesso ainda, porque senão eu não me sinto mais advogado. O que vai contrário ao seu crescimento e à sua ideia de alta performance. Não tem como a gente se dividir numa rotina de 8, 10, 15 horas diárias, não sei como é que é a sua rotina hoje, de trabalho, e querer fazer tudo durante o crescimento. Até porque quanto mais você cresce, lembra que eu falei agora? Quanto mais você cresce, mais dores e menos tempo você vai ter para algumas coisas. Quando eu comecei a montar meu escritório, o que eu fiz? Eu comecei a trazer muitos estagiários para trabalhar comigo. Na minha visão, quando eu entendi que eu tinha que ter mais pessoas, eu achava que quanto mais eu colocava pessoas ao meu lado, naturalmente eu ia ter mais tempo livre. Mentira.
Quanto mais gente eu coloquei ao meu lado, menos tempo eu comecei a ter. Por quê? Eu tinha que treinar aquelas pessoas. Eu tinha que ensiná-las o que elas deveriam fazer todos os dias. E quando a gente contrata pessoas mais júnior, ou seja, pessoas mais iniciantes, mais novas, naturalmente esse tempo é mais gasto ainda. Porque você tem que cobrar, tem que revisar, tem que ensinar, tem que treinar. E você que é atrás dessa tela que sabe como é que é ter realmente uma equipe. Quão difícil é tomar o seu tempo para poder construir a rotina junto com a sua equipe. Isso é importante. Não ache que só trabalhar mais vai ser mais performance, mais produtividade. E não ache também que só colocar pessoas ao seu lado, naturalmente, você vai conquistar ali o topo da montanha. Não vai. Não vai. Então, a live de hoje eu quero ser muito sincero com vocês, porque essa dicotomia entre tempo e performance, você deve quebrar na sua cabeça hoje. E depois, entender que estar ocupado trabalhando versus ser produtivo versus ser estratégico são 3 coisas muito diferentes. E aí eu vou entrar aqui numa coisa muito sensível. Hoje, eu quero que você faça uma reflexão, não precisa comentar no chat por isso, tá? Mas hoje, você está ocupado? Só se sente ocupado? Se você está hoje num grau de ocupado, você está o quê? Desorganizado. Você, na verdade, aqui tem a sensação que faz muito, mas produz pouco resultado. Você está desorganizado. Você está se atarefando com aquela ideia de um dia apagando incêndios, né? O bombeirão. Então, todo dia você vai lá, tudo é urgente. Você tem que, putz, se eu não fechar um contrato hoje, eu quebro. Se eu não fizer essa procuração aqui hoje, eu perco o contrato. Se eu não peticionar aqui hoje, eu perco o cliente. Se eu não atender o cliente hoje aqui, eu ganho uma reclamação, eu reclamo aqui. Olha só, tudo é urgente. Eu não tenho aqui, de fato, uma clareza do que eu devo fazer. Porque eu estou ocupado. Agora, isso é diferente de ser produtivo. É quando eu ocupo a minha agenda com coisas, de fato, que me trazem mais resultado, mais retorno. Nessa mesma esfera que eu trouxe do cliente, por exemplo, se eu atendo o cliente, eu tenho uma outra pessoa para poder gerenciar a documentação do cliente. E aí eu reviso o processo da documentação. Olha como já muda. Eu tenho uma tarefa, mas é uma tarefa de outro tipo de grau. E aqui eu entendo que, por mais que eu estou realizando alguma tarefa, eu estou avançando. Eu não estou apagando incêndio. E isso é que eu te confronto hoje nessa live. Você está construindo o futuro como arquiteto do seu negócio ou você está como um bombeiro apagando incêndios? É uma reflexão. Porque a ideia aqui de ser ocupado e produtivo são extremamente diferentes. E o que é então ser estratégico? Estratégico é o último grau que todos nós queremos chegar aqui. É entender que com a minha agenda ocupada, eu estou sendo produtivo porque eu faço aquilo que deveria ser feito, porém, no estratégico, eu consigo fazer com que as atividades do meu negócio produzam resultado sem mesmo que eu toque neles. Que é o alto grau de gestão, ou alto grau de gestão do tempo, é o alto grau de alavancagem de escritório de negócios em si. Quando você entende que os seus atos estratégicos produzem um futuro em que você, mesmo dormindo, está tendo resultado. Guilherme, isso é possível fazer? Sim. Se você hoje separar na sua agenda uma rotina onde você tem que executar várias tarefas e tem lá uma rotina pelo menos de 1 hora, 2 horas em que você está produzindo a solução do seu incêndio atual, está construindo conhecimento, está desenvolvendo um time que vai fazer por você, está aplicando tecnologia, como a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje, para poder delegar e automatizar processos, naturalmente está construindo o quê? Um tempo estratégico. Onde aquele seu tempo investido vai te trazer um retorno não sobre o ato imediato em si, mas sobre vários atos, como uma cauda longa. Quem aqui conhece o conceito de cauda longa? Cauda longa é quando você tem um ato no seu dia ou na sua vida que aquele ato destrava de tal forma a sua rotina e a sua produtividade, os seus resultados, que aquele ato continua gerando para ti resultados por muito tempo. Se você parar para pensar, grandes empresas hoje, geralmente elas demoraram para encaixar um produto, um tipo de venda, um tipo de canal, mas quando encaixaram, gerou um efeito cauda longa. Ou seja, ficou ad eterno aquela visão que foi construída. Eu estou aqui hoje com uma operação, mostra para a galera que é a operação, enquanto eu bebo uma aguinha. Que, depois de alguns anos, construindo ela, e eu não sou aqui, gente, a referência de organização de tempo, não. Vou falar para vocês aqui uma rotina minha também, que eu construo ela a trancos e barrancos.
Vou explicar por quê. Mas eu tenho uma operação que em várias empresas elas já rodam sem a minha pessoa. Porque em dado ano, eu sentei e entendi isso. Eu tinha que parar de ser um bombeiro e me tornar um arquiteto. E por consequência, por me tornar um arquiteto, eu consegui construir alavancas através de pessoas e tecnologias onde o meu negócio, ele anda sem a necessidade em que eu tenha aqui uma agenda ocupada operacional, por exemplo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vira a câmera para mim, por gentileza, aqui. Estamos entendendo até aqui, gente? Hoje o conceito da live aqui é um conceito problemático, né? Gestão do tempo pessoal é uma dor de muitas pessoas e eu falo muitas vezes aqui. Às vezes você chega aqui para mim e fala, Guilherme, eu preciso aprender gestão, contratar, eu preciso aprender a vender mais. Mas se você não se entende durante o processo como uma alavanca também, você é uma parte essencial nesse começo de negócio que tu tens. Se você não enxerga essa gestão do tempo pessoal, de nada adianta querer pedir gestão. Você vai construir uma jaula para você. É muito sério isso. Você vai construir uma jaula em crescimento. Onde você vai chegar em dado momento, como eu cheguei várias e várias vezes, e me perguntei, será que vale a pena o próximo passo? Até onde a minha vontade de faturar mais, ou de crescer mais, ou de montar novos negócios, ou de investir em novos negócios, está afrontando o principal pilar da minha vida, que é a minha qualidade de vida. Então, para isso acontecer, esse crescimento ser saudável, só mais um pouquinho agora. Obrigado, Gu. Eu preciso ter essa clareza da minha organização pessoal. Eu sei que muitos de vocês aqui são gargalos do próprio escritório. Infelizmente. São gargalos da própria operação que vocês estão construindo. E a live de hoje é justamente para vocês entenderem quão importante é bloquear a sua agenda. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui, como para quem chegou aqui depois, como eu monto a minha rotina, a minha agenda. Vou mostrar de maneira prática, vou mostrar a minha agenda aqui do Google para vocês. Como eu tenho aqui algumas automações, o cloud, para vocês entenderem quão importante é você blindar também a sua rotina. Porque eu falei isso ontem, inclusive aqui com um rapazinho que está atrás da câmera aqui. Vai ter muita gente que é talentosa, nota 9, nota 10, mas que não consegue ter rotina. E por consequência, fica pior do que o nota 7 com uma boa constância. Quantas pessoas da sua faculdade você se lembra que sentava lá na frente e que hoje trabalham para alguém? E que hoje não performam mais? Que hoje estão travados no tempo? Quantos aqui possuem essa sensação? Que são bons, que estudaram muito, que são técnicos, que têm uma visão extraordinária, mas não conseguem ter, às vezes, os resultados do coleguinha ao lado, porque não entenderam que esta questão de constância e de rotina é muito mais importante do que só ser talentoso. Pega para o seu time hoje, olha para ele. O seu advogado mais talentoso, ele é o mais organizado? Se ele não é, se ele não tem uma constância, ele não vai ser o melhor. Se o vendedor hoje é o mais talentoso, mas é um cara que não tem processo, não respeita realmente uma rotina, muito provavelmente, certeza, ele não vai ser o melhor. Então serve para nós também. Hoje, vocês atrás dessa tela aqui, são aquele nota 5, que tem uma boa rotina, que vão ter uma boa constância e vão se tornar nota 7, 8, ou são aquele nota 10, que são talentosos demais, mas não conseguem sequer seguir uma rotina de uma semana bem feita. Só estão apagando incêndios. E eu não quero que você, nota 10 aqui, desperdice seu tempo. E é por isso que a gente está falando aqui hoje sobre gestão do tempo, tá? Sobre organização. Eu queria que vocês comentassem. Estão entendendo a live hoje aqui? Bom dia, Ana. Manda um bom dia. Quem está vivo aqui? Mabel. Estou no chat aqui agora, hein, gente? Quem chegou aqui agora, seja bem-vindo aqui, quem é mais novato. Lembrando, tá? Sigam esse perfil aqui. A gente está sempre falando de gestão, vendas, tecnologia para a advocacia. Seja bem-vindo, Juliana, Sara, Emanuel. Você aqui do YouTube também, não se esqueça, já comenta no chat aqui agora, se inscreva neste canal. Lembrando para você aqui do Instagram, todas as nossas lives estão no YouTube para você assistir depois em alta qualidade, depois com calma no YouTube, depois ali só com um fonezinho, para poder ter facilidade de treinar ouvindo minha voz aqui também, né? Que não é muito bom. Fala, André, meu querido, bom dia, bom dia. Ó, sua mãe tá aqui, hein? Bom dia, mãe do Gu. Seja bem-vindo. Então, ó, comenta para mim. Boa, Jean, bom dia. Comenta para mim aqui se você está entendendo essa live. Comenta aqui agora. Bom dia, já manda aqui já o que você está entendendo hoje. O nosso roteiro é minha preocupação com vocês, porque nos últimos anos, atendendo aqui já mais de 500 escritórios, eu percebo que tudo que eu faço volta para o mesmo fim, que é a dor de quem está atrás do balcão cuidando do negócio. E muitas vezes essa dor está atrelada porque a gente vê isso que eu acabei de falar. Não ter o entendimento sobre o que é estar ocupado,
o que é ser produtivo e o que é ser estratégico. E vem comigo aqui agora, vira para mim, Igor, por gentileza. Para entrar nisso aqui, gente, eu quero que vocês acompanhem comigo isso aqui de maneira muito didática. E até para fazer um diagnóstico com todos, tá? E vou mostrar minha agenda logo em seguida para vocês. Eu preciso entender que eu tenho 4 tipos de blocos de atividades no meu dia. 4 tipos. Então, lembra aquela pirâmide que eu desenho sempre para vocês aqui? Do estratégico, do tático, do operacional? Eu sei que para quem é novo aqui, eu vou falar muito rápido, tá? O operacional é tudo aquilo que você executa. Peticiona, atende, emite, despacha com o juiz, responde cliente, fecha contrato. Tudo que está nessa forma de executar alguma coisa, de apertar um parafuso, é operacional. Por exemplo, fazer a live é uma atitude minha operacional do marketing. Produzir conteúdo é um operacional do seu marketing. Então, cada etapa do seu negócio, financeiro, marketing, vendas, jurídico, controladoria, administrativo, todos eles possuem aqui atividades operacionais. O que é o tático, então? O tático é tudo aquilo que você faz que está ligado à gestão, inclusive, para supervisionar esse operacional. Ou seja, o tático é o olhinho aqui que faz com que... Vou nem dizer que parece outra coisa, né? Foi estranho demais. Mas é o olhinho que faz com que verifique se o seu operacional está bem regularizado, bem realizado. Ou seja, você revisa a peça, você revisa ali os números do atendimento, você revisa ali as copies que foram criadas para o seu marketing, você revisa peças, já falei, revisa os atendimentos dos seus clientes, você coordena o time, dá direção para o time. Isso aqui, gente, o tático, é onde o seu tempo deveria estar mais alocado neste momento de crescimento de negócio, que é onde você bate o bumbo todos os dias, fazendo com que o time tenha um ritmo até que tenha performance de verdade. Muitos de vocês estão tão presos no operacional que não conseguiram subir para o tático e fazer ali que o bumbo seja tocado. Então o tático aqui, uma esfera de gestão, é onde você coordena, revisa, eleva o time para a performance e para onde você quer chegar. O estratégico é o seu olhar para fora. É o que você está olhando para o dia de amanhã, para daqui 12 meses, para daqui 2 anos, daqui 5 anos. É como você está construindo o futuro do seu negócio. É a visão. É quando você olha os números, e não só revisa os números, mas você começa a projetar o que você vai melhorar nele daqui 6 meses, por exemplo. Então, essas são atividades estratégicas. Então, dentro de um bloco aqui, eu tenho atividades estratégicas, táticas, que eu diria que é de gestão, tá? Para ficar fácil para vocês. Operacional e, por último, pessoal. E hoje eu queria que você fizesse esse diagnóstico comigo, tá? Dentro dos blocos, onde você se encontra com mais investimento do seu tempo. Este é um diagnóstico inicial. Eu queria convidar... Vem cá, Vitão. Chega aqui. Vitão é nosso head de marketing. Estou convidando ele para participar de uma dinâmica com vocês, tá? Oi, pessoal. Bom dia. Tá com o Mickey, né? Boa. Vitão é o nosso carioca aqui mais amado da sede. É o único, né? Não, tem mais aqui, né? Mais um carioca. Nossa, tô botando muito carioca aqui dentro, hein? Tem algum carioca no chat aqui, que eu tenho vários alunos cariocas, né? É verdade. E ele é o head de marketing. Vitor, não combinei com ele, tá, gente? Eu queria que você me elencasse aqui, na sua vida, prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Pode contar de tudo. Cara, a minha prioridade desde que os meus filhos nasceram são os meus filhos. Filhos. Isso. Segunda prioridade. Cara, eu diria que a minha família como esposa, pais. Família. Terceira. Só pra eu dar uma reformulada aqui, talvez eu diria que, eu costumo falar isso também, que a minha prioridade seria a minha saúde. Então, tipo assim, se eu deixar de treinar, se eu deixar de comer, me alimentar bem, isso impacta diretamente no meu relacionamento e no meu cuidado com os meus filhos. Então, eu diria que a minha prioridade, primeiro até que os meus filhos, seria a minha saúde. Então, aqui, pessoal, saúde. Isso. Que envolve saúde, espiritual, vamos botar assim? Perfeito, pode ser. E aí, Quarto, por exemplo, trabalho. trabalho. Você poderia me dizer
no seu dia, na sua rotina, quantas horas você investe em cada um deles? Sim, porque até como você estava falando aqui sobre blocos, né? Eu estava estruturando na minha cabeça que eu penso, por exemplo, quando estou montando a minha agenda, a primeira coisa que eu coloco ali é, por exemplo, o horário que eu vou acordar, a minha rotina, o horário de almoço. Então, são os horários que eu não estaria disponível para o trabalho. E que isso inclui também os meus filhos, porque eu tenho que buscar o meu filho na escola, eu tenho que levar ele para a escola, então eu coloco esses horários. Então, seria o que aqui? Seria em relação a horas mesmo? Tem 24 horas no dia. Isso, perfeito. Então eu tento dedicar ali pelo menos 7 horas de sono, né? E aí eu dedico ali pelo menos 1 hora para minha rotina matinal, onde eu vou acordar, tomar um café da manhã, tomar um banho, me organizar. E aí eu tenho ali pelo menos, na parte da manhã, né? Eu consigo me organizar ali pelo menos de 8h30 até mais meio-dia, então seria umas 4h30 na parte da manhã, mais 4 horas, 5 horas na parte da tarde. Total. Seria o que? Total, 10 horas. seria isso. 10 horas trabalhadas. De trabalho. Trabalho. Perfeito. 2 horas para minha rotina. 3 horas, né? Aqui, seria 3 horas, porque tem a parte da tarde também em relação a treino. Então seria 3 horas para a parte pessoal. E, cara, eu tenho ali pelo menos 1h30, 2 horas com a minha família e filhos. Isso aqui, se todos nós fizéssemos, a gente ia recair na mesma situação. Já tá imaginando o que eu vou falar, né? Já. Entendeu? A nossa prioridade pessoal, e para mim também, tá? Filhos, ela não é onde eu tenho mais horas investidas. 2 horas só do meu dia. E eu sei que isso é natural, eu não quero constranger você nessa telinha, nem o Vitor, tá? Porque existem momentos na vida que a gente vai sacrificar alguns pontos, porque a gente está em um momento de construção. Mas você entende que isso aqui é importante para a gente enxergar de verdade o que é prioridade para nós? Hoje aqui o Vitor, ele tem aqui 4º lugar trabalho, mas é onde ele tem mais horas investidas. Então essa é a reflexão que eu fiz com o Vitor aqui e eu queria que você fizesse, porque eu me fiz ela várias vezes. Eu estou construindo múltiplos negócios aqui, estou construindo meu negócio e eu falo que o meu pilar é minha família, mas eu estou deixando 1 hora para a família, por exemplo. 2 horas, 3 horas, enfim. Pouquíssimo tempo de convivência com ela. Mas é claro que isso tem que ter um prazo de validade. O Vitor está construindo o futuro dele também. Então, naturalmente, ele vai ter ali mais tempo com a família em algum momento, porque ele vai perceber que essa hora investida no trabalho dele vai gerar com que ele consiga cumprir o que ele trouxe na tábua dele aqui de Moisés, ó, os mandamentos dele. Mas, então, obrigado, viu? Não quis te constranger, mas, Não, relaxa. mas essa é uma realidade... E eu acho que faz todo sentido nesse sentido de construção, né? Que é o momento que a gente vive mesmo em relação a time e equipe pra gente conseguir ter mais tranquilidade num futuro breve. Exatamente. Pega essa visão. Então, entender isso, gente, é um diagnóstico pessoal de olhar para esse bloco e enxergar onde eu estou mais preso. Porque dentro das horas de trabalho, que o Vitor colocou aqui 10 horas, a gente pode chegar aqui e perguntar também. Na hora de trabalho, quantas horas são de operacional, de tático e de estratégico? E é isso que eu quero entrar com vocês nessa parte da live, que é extremamente relevante. Vou virar para mim aqui, Gu. Eu quero que vocês reflitam comigo. Deixa eu ver até o... Opa, o chat está cheio aqui, deixa eu ver. Bom dia com tapa na cara, né, Mabel? Ser um bom advogado é só o começo. Muito difícil manter a rotina mesma, Ana colocou aqui, ó. Minha agenda é bagunçada. Vou mostrar para vocês. Gu, se puder botar minha agenda aqui na TV, que eu vou mostrar para eles também. Consegui? Deixa eu pegar, eu vou aí olhar. Peraí. Minha agenda é bagunçada. Deixa eu ver o que a Mabel colocou, ó. A minha também, todo dia ou toda semana, tento organizar de novo. Vamos nos unir, Mabel. Boa, isso aí, galera. Isso aí, meus alunos. Estou construindo a minha saída da operação do escritório para que eu tenha mais horas disponíveis para as minhas prioridades. Muito bom. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Quais são as prioridades da sua vida atualmente? E aí, gente, ó, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Acompanha comigo aqui a câmera, por gentileza, Gu. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês tenham aqui. É bom que tem um chat aqui para mim também, né? Calma aí, deixa eu vazar isso aqui não. Eu vou colocar para vocês aqui um modelo que eu uso de agenda que pode ser interessante para você. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos lá, agenda. Aqui, ó. Ó, pessoal, isso aqui, deixa eu botar pro ladinho aqui, para o outro lado.
essa aqui é minha agenda. O que eu quero que vocês entendam aqui agora? Vocês vão reparar que eu construí ela em blocos. Por quê? E esse é um insight que eu queria deixar para vocês aqui hoje, Mabel, Ana, todo mundo está me ouvindo. Quando a gente está nesse momento de confusão, de rotina, de desorganização, de só estar ocupado, a gente precisa parar, sentar e entender quais, de fato, são as atividades que eu faço. Tática, operacional, estratégica, quanto tempo pessoal para mim. E você precisa organizar essas atividades e começar a montar a sua agenda em blocos. Seguinte, eu aqui hoje, para quem não sabe, eu sou CEO de 4 negócios e sou investidor em mais 2. Então, eu tenho uma rotina que não é só o escritório de advocacia. O escritório é uma das minhas empresas. Então, eu preciso estar muito ligado ao meu estratégico, porque eu estou sempre levando minhas empresas para um outro patamar, e também tático, porque em algumas delas eu ainda faço coisas táticas. E também operacional. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo marketing. Eu ainda faço conteúdo. Então, sou operacional no marketing. Então, o que eu tenho aqui de visão para vocês hoje? Imagina hoje que você tem só o escritório para resolver, que não é pouca coisa, né? Mas construa uma agenda em blocos. Tá vendo aqui, ó? 8 às 9 horas da manhã, eu tenho apenas leitura e café. Estou aqui na live com vocês de 9 às 10. Depois eu faço aqui uma revisão com o time de marketing e aqui começa a entrar na minha agenda. Ó, 11 horas da manhã eu tenho aqui um comitê de receita, que é uma questão aqui de estratégica de vendas. Em seguida, eu tenho minha academia, depois tem horário de almoço e eu volto aqui, ó, comitê, dentista, final do dia. Vou mostrar aqui um outro dia para vocês enxergarem bem o que eu faço, por exemplo. Ah, Guilherme, você não tem pensamento estratégico, por exemplo, na sua rotina? Tenho também. Aqui vocês vão reparar, deixa eu pegar aqui outro dia. Ó, terça-feira. Terça-feira eu tive aqui, ó. Eu parei aqui de, mais uma vez, café da manhã, 9 horas da manhã, bloco estratégico, 10 horas da manhã, só produção de conteúdo, academia e à tarde atendimentos ali de clientes. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam aqui agora? Eu preciso que vocês construam este bloco de agenda. Exemplo, tá? Agora eu vou trazer para a realidade de vocês, porque isso aqui é uma realidade minha que já está um pouco mais avançada, mas para a realidade de vocês. Imagina a Mabel aqui, ó. A Mabel, ela possui aqui a rotina dela de... Ela fecha contratos ainda, ela é CEO do escritório que tem time, tem jurídico, tem venda, tem pós-venda. Então o que a Mabel tem que entender? Na rotina dela de segunda-feira, por exemplo, uma visão que eu tenho para vocês, tá? Na segunda-feira, eu vejo que é uma visão muito interna. Para quem fecha contrato, está no comercial ainda, você vai separar ali, talvez de 9 até meio-dia, horário para atender clientes em fechamento comercial, eu digo, se você atende comercial ainda, e de 2 até às 16, também horário de atendimento. O que eu vou fazer nesse horário vago? Exemplo aqui, Mabel, 8 horas da manhã, treino, então vai cuidar dela, né, o pessoal, então aqui o treino dela. Das 16 até as, vamos botar aqui 18, a Mabel deve cuidar do time dela. E eu poderia fazer isso aqui também, exemplo, de 11 a meio-dia e de 17 a 18, tá? Tô dando uma dica aqui só de 2 horas no final do dia, mas você pode repartir. Depende da estrutura do seu time hoje. Porque nesse horário aqui, a Mabel cuida só do time. Ela vai revisar, fazer a rotina diária do daily dela com o time dela. Ela vai verificar como é que estão ali o pós-venda, se tem alguma coisa para ajudar. Ela vai já verificar se tem alguma coisa para correção, um treinamento que ela quer fazer com o time. Ela já vai tirar isso aqui para liderança, time e liderança. E aí, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu vou blocar toda a agenda. Sempre eu vou ter um horário específico para time, um horário específico para atendimentos. E, para quem aqui ainda revisa peças no jurídico, o que eu indico? Coloca o time, vou pular para sexta-feira aqui, tá? Coloca para o time o seguinte, todo mundo vai botar numa pasta do Drive ou no sistema todas as peças que tem para correção. Então, peça inicial, alguma peça mais complexa, porque sexta-feira, ali, vamos pegar aqui, cabeça fria, né? De 8 da manhã até 10 da manhã, por exemplo, a Mabel vai mandar tudo para correção. Quer dizer, ela vai corrigir, perdão. Ela vai corrigir tudo e ao final do dia, o time vai ter já as correções prontas, né? E vão protocolar as peças. Ah, Guilherme, mas só um dia da semana para fazer isso? Sim, gente, prazo. Vamos lá. Se fechar um contrato hoje, protocolar a peça em 5 dias é maravilhoso. Tenho certeza que muitos aqui não conseguem protocolar nem em 30 dias. Então, prometer para o cliente que você vai protocolar em 5 dias é lindo. E aqui atende, porque se você fechar segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira passada, você vai corrigir na sexta e protocolar. Se tem correção, mesma coisa. Ou seja, esse é um modelo para quem está ainda no operacional,
mas está no tático ao mesmo tempo. E durante a semana, vai separar, tipo, terça-feira, igual eu fiz lá, ó, terça-feira de 7 às 9. A Abel vai acordar um pouquinho mais cedo para treinar e ela vai ficar ali 1 hora, pelo menos, focando em crescimento. Ela vai olhar para o negócio dela, ela vai verificar aqui nas lives o que ela notou, nas minhas aulas o que ela notou, as considerações, as tutorias que ela participou, e ela vai falar assim, eu vou olhar só número, eu vou olhar só tal coisa, eu vou verificar o que eu posso melhorar. Semana que vem eu vou pedir um treinamento pro Guilherme X, eu vou praticar um treinamento, eu vou mandar minha equipe para tal evento, eu vou fazer meu time assistir tal aula, enfim. Porque daí você começa a produzir o próximo passo, que é o estratégico, que é resolver o incêndio e não ficar apagando incêndio. E muito importante, todo dia vocês, independente se estão sozinhos, com 2, 3 ou com 50, 60, tenham ali 30 minutinhos para vocês olharem os números. Eu vou falar uma coisa para vocês importante, tá? Isso aqui que vocês viram na minha agenda, chamado Comitê de Receita, na quarta, que é hoje, inclusive, né? É a hora que eu pego 30 minutos em cada empresa que eu tenho com um time de líderes e eles têm que me falar como é que estão os números, para eu verificar e mudar alguma coisa. Mas, além disso, eu tenho uma rotina matinal em que eu olho os números também ali em 15, 20 minutinhos. Por quê? Olhar os números é o que te garante que você está indo para o caminho certo. Quantos alunos, quantas vezes eu também, tive problemas, porque quando eu parei para olhar os números, não dava mais tempo para olhar. Então, a chance de erro para quem não acompanha o seu crescimento é absurdamente grande. Você precisa, taticamente, estar de olho nos números do negócio, seja financeiro, seja comercial, e quem é meu aluno que sabe como é que eu faço isso, quais números são importantes, porque se você não zelar por isso, e deixar para olhar daqui 1 mês, 2 meses, pode ser tarde demais. Quantos aqui atuaram em superendividamento e se lascaram em inadimplência? Se lascaram em inadimplência. Por quê? Deixou para olhar muito tarde, quando foi ver, como é que eu resolvo isso? Claro, era para ter resolvido como? Na parte estratégica, pensado em jornada do cliente, pós-venda, automação para cobrança, um monte de coisa. Mas quando olhou era tarde demais. Aí viu lá um monte de cliente com 3, 4 meses de inadimplência que não vão pagar mais. Quantos aqui fizeram esse superendividamento, ou fazem aqui bancário ou qualquer outra área, ou faz até previdenciário, também tem alvará para receber, alvará não, o administrativo, né, para receber, e tomam calotes porque não olham os números, não fazem essa revisão tática. E até mesmo para quem vende, né? Eu reviso os números do comercial. Então, por exemplo, aqui eu tenho sistemas que me facilitam isso, mas você deve construir esse caminho. Como? A Guilherme, eu não tenho tempo para implementar uma tecnologia. Então você não tem tempo para crescer. Para de crescer, pô. Você não está pensando no crescimento, só pagando incêndio, não vale a pena crescer. Você vai eclodir. Igual eu eclodi em 2020 lá, bariátrico aqui, ó. Sou bariátrico, fiquei obeso, depressivo. Você vai eclodir, a conta chega para todo mundo. Então você precisa hoje entender que você tem que ter prioridades. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Logo, tenham prioridades para que você consiga organizar a sua agenda e venha saber o que hoje impacta na minha rotina atual, operacional, no meu tático, no meu estratégico, e o que eu preciso produzir e construir para que eu saia desse momento atual. Porque isso aqui vale, até mesmo para o meu time que está aqui, tá? Às vezes o time fala assim, estou muito atarefado, muita coisa. Você se organizou? Você atrás da câmera aqui, se organizaram? Vocês estão pensando no próximo passo ou estão só apagando o incêndio hoje? Lembra que eu falei? Você não precisa mais de tempo, você precisa apenas blindar a sua rotina. Blinde a sua rotina. Logo, você terá mais produtividade, mais performance. Se você não respeitar este fator, não adianta querer crescimento durante essa escalada. Você vai se complicar. Vai ficar frio na subida e você vai querer descer. Então não queira escalar o Everest sem que você tenha essa organização prévia. E aí, ponto importante para vocês. Toda vez que eu falo disso, e que é uma ideia de agenda, não sei como é que tá o chat aí, Tagu, me avisa? É o quê? O Jean mandou, o box da agenda fica apenas na pessoal ou compartilhado com o escritório /time? Boa, tá aqui, gente, ó. Eu tenho o do meu time do meu lado, ó, tá vendo aqui, ó? Na minha agenda eu consigo enxergar do time. A sua pessoal compartilhada com o time só se você não tiver nada realmente muito privado. Mas, no meu caso, eu compartilho porque eu quero que meu time saiba quando eu estou disponível também. Às vezes querem marcar alguma coisa, querem saber onde eu estou, ou, enfim, tem alguém com
pegando incêndio em algum lugar, eles sabem exatamente onde eu estou. Então eu compartilho, inclusive eu tenho a do meu time do meu lado. Aqui é meu time de liderança, é claro que você pode ter seu time também comercial, enfim, você pode colocar todas as agendas uma do lado da outra. Inclusive, por muito tempo, Jean, eu coloquei a minha agenda junto. O que eu separava na minha agenda? O azul claro era a minha cor. Azul claro era a minha cor, as outras cores eram do resto do time. Porque o time era menor, então eu ia só usando a mesma agenda. Hoje, como eu tenho muita gente no time, eu separei por agendas, né? Inclusive por empresas também. Mas você pode usar até a mesma agenda, é só separar por corzinha bonitinho ali. Ponto importante também. Tá aqui ó, o nosso chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui agora um pouquinho. Abriu minha mente, consegui visualizar a possível organização aplicável. Meu Deus. E olha que já assisti essa aula de gestão do tempo e não vi com essa clareza. Falo. Muito bom, Abel. Obrigado, viu? Muito bom. Isso aí, já pega. E o importante, tá, gente? Não adianta vocês terem aqui esse tempo comigo em lives ou em aulas e não anotarem e colocarem em execução, que isso faz parte também de rotina, tá? Coloca prazos. Qual é o prazo que eu vou executar o meu bloco de agendas? Vocês vão ouvir isso sempre de mim, tá? Tem que blocar a agenda. O que é blocar a agenda? Botar ela em blocos. Blocos do que você vai executar. Dá para fazer isso com qualquer pessoa, em qualquer esfera. Guilherme, eu estou sozinho. Dá para blocar a agenda sim. Inclusive é prioritário que você bloque a agenda sozinho. Com uma pessoa, 2, 3, com 20, 50, você vai precisar blocar a agenda. Então, toda vez que você construir isso aqui, você não vai ser refém. Até porque, se você não tem agenda, você vai virar a agenda de alguém. Se você não tem agenda, você vai virar a agenda de alguém. Porque este alguém, os outros colaboradores, eles vão falar, Ana, vem cá, me responde isso aqui. Vem cá, corrige pra mim. Não é assim que funciona. Tem horário para as coisas. Senão você vira a agenda dos seus colaboradores, você vira a agenda dos seus clientes. Você precisa blocar e saber se respeitar no processo, porque você está caminhando para uma construção e não para apagar incêndio. Isso aqui, gente, muda o jogo para todos vocês. Muda o jogo completamente. A Ana colocou, quero juntar as agendas. É muito fácil, tá? É muito fácil, Ana. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra coisa um pouquinho mais avançada. Porque, antes de mostrar, deixa eu beber uma aguinha aqui, que hoje eu tô sedento. Uma coisa importante. Vocês vão se relembrar, deixa eu só pegar aqui. Vocês vão se lembrar que eu falei para vocês há um tempo sobre a rotina dos 20%. A Ana, inclusive, falou que ia fazer isso aqui, Ana. Fala para mim se você fez, tá? O que é a rotina dos 20%? Você precisa entender durante a sua rotina, seja de incêndio ou não. Deixa eu pegar outra canetinha que isso aqui tá falhando. Obrigado, Gu. Você precisa entender o seguinte. De tudo que eu faço hoje, do 100% que eu faço hoje, analisar, faz um diagnóstico. Eu queria que vocês aplicassem essa tarefa e agora, nesse momento, no momento da live, eu vou deixar ela bem prática. Eu quero fazer 3 coisas com vocês. Não saiam daqui. Eu quero mostrar minha cloud, o que eu fiz para automatizar algumas coisas da minha rotina, coisa rápida para vocês. 2, eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês vão calcular a hora de vocês. E 3, eu quero mostrar para vocês aqui a teoria dos 20%. Tá? Então, me acompanha agora aqui. Não assim, tudo que tiver distração ao seu lado, tira, tá? Isso aqui agora é tarefa de casa. 100% é a sua rotina hoje. Eu quero que você, a partir de hoje, faça o que eu chamo de Scrum diário. O que é o Scrum diário? Você vai pegar a sua rotina e vai escrever nela tudo aquilo que você faz no seu dia. Desde a hora que você começa o dia até o final. Guilherme, eu devo colocar até a hora que eu vou no banheiro? Sim, você deve colocar até a hora que você vai no banheiro. Você precisa colocar lá a hora que você vai no banheiro, a hora que você vai tomar um café, a hora que você abre o WhatsApp para responder alguém, navegar nas redes sociais, a hora que você assiste a live, a hora que você atende alguém, a hora que você responde o cliente, responde o colaborador. Eu quero que vocês coloquem de maneira bem simples. Abra um bloco de notas no seu telefone ou no seu PC para ficar bem simples, tá? Ou uma agenda. O bom de ser no PC é que está mais fácil depois para botar na IA, tá? Você vai fazer o seguinte, acordei 8 horas da manhã, 8h20, tomei café, 9 horas, fui para o escritório, peguei trânsito 9h20, enfim. Você vai escrever detalhadamente por uma semana. Pega ali, de quarta a quarta e descreva tudo que você faz todos os dias. Ao final disso,
eu quero que você jogue na IA e peça para a IA te dizer como está a configuração do seu tempo. O que você deixa para bloco pessoal? Lembra os blocos? Para bloco de trabalho. Quantos por cento do seu trabalho você deixa para operacional, para tático, para estratégico? Quero que você relate, peça para a IA. A IA vai te trazer bem bonitinho, tá? Um relatório. Com esse relatório, eu quero que vocês peguem 100% do seu tempo. Primeiro, elimine as distrações. Certamente você tem gaps ali absurdos. Toda vez que eu faço isso aqui com alguém, eu reparo qual a rotina é porca da pessoa. Porque foi comigo também assim. Então pega, já elimina ali 20% das suas distrações. Ah, eu abro demais a janela do WhatsApp, eu fico viajando demais, enfim, elimina 20%. 20% você vai analisar do que você faz, vai verificar para você delegar para alguém executar. Porque a sua hora não é para ser impactada por esse tipo de tarefa. Você vai verificar lá, o que eu executo que é muito operacional, eu vou delegar 20% para alguém. Aquilo também que é muito repetitivo e nem vale a pena delegar para alguém, o que eu vou fazer? Eu vou automatizar. E assim eu vou ter 60% de atividades que eu não irei executar mais a partir do mês que vem. Por que mês que vem? Porque bota um prazo. A partir do 1/9, eu vou fazer o que o Guilherme falou. Eu vou fazer o diagnóstico através do Scrum, da IA, eu vou analisar o que eu faço, vou praticar o que eu acabei de falar, que eu vou mostrar para vocês na IA aqui, e a partir do 1/9 eu tenho uma nova rotina. Dá um tempo para isso acontecer. Dá um tempo para você executar isso. E assim você vai liberar 60% da sua agenda. Por consequência, você deve pegar de novo esses 100% que sobrou e reorganizar com blocos de agendas e já entendendo que você precisa ter um bloco estratégico. Que esse estratégico pode ser, cara, estudar. Vem aqui comigo. Vocês aqui, ó. Quem já assistiu minha plataforma aqui, por exemplo? Comenta no chat aqui. Tem muitos alunos aqui agora. Quem já assistiu a plataforma? Assiste a plataforma, participa de uma reunião comigo, participa de uma reunião com o tutor. Para quem não sabe, aqui hoje, quando entra no ecossistema, a gente tem aqui as aulas ao vivo, tem as oficinas de quinta-feira que são para tirar dúvidas, a gente tem encontro individual com o tutor, individual, e tem uma plataforma cheia de pílulas e de aulas. Pílulas de 10, 5 minutos, por exemplo, de como demitir um colaborador, como colocar tal coisa. Bem fáceis, porque vocês viram que didática é trazer produtividade para vocês também. Vocês pegarem aqui, ó, eu preciso aprender tal coisa com o Guilherme. Vai lá na plataforma, olha para ela, bebendo um cafezinho, sua água, assiste lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, acabou. Quem que já fez isso? Porque isso, certamente, é o seu tempo estratégico de construção da sua nova rotina 100%. Estão entendendo isso aqui, gente? Deixa eu ver o iPad aqui para ver os chat. Consegue entender isso aí? Deixa eu ver aqui. A Ana colocou, agora eu tenho que fazer de novo porque tudo mudou nos últimos 3 meses. Parei de apagar incêndio. Muito bom, Ana. Que bom que deu certo, hein, Ana? Me conta aí, o que nós fizemos diferente aí. A Ellen, já sim, já assisti. Boa, Thiago. Boa, Ellen. O Ícaro colocou também, ó, já. Lincoln, eu, boa. Excelente as aulas, os modelos, já utilizo nessa organização e a forma de reunião com equipe. Essa última foi uma vitória conseguir realizar. Muito bom, Ellen. Parabéns. Parabéns demais, demais, demais. Muito bom. E aí, gente, pegando essa visão, eu queria que vocês calculassem. Eu agora preciso de uma calculadora. Deixa eu pegar a calculadora da... Para você delegar para alguém e também automatizar, eu quero que você crie uma outra tarefa para você. Uma tarefa importante. Deixa eu até sair daqui, eu vou pegar a calculadora agora. Eu quero que vocês façam comigo quanto vale a hora de todos. Tá carregando aí? Travou? Estão me vendo? Estão me vendo? Boa. Comenta aqui pra mim se está me ouvindo e me vendo, tá, gente? Estamos aqui no Gran Finale. Comenta pra mim se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo aí? O pessoal respondeu? Boa. O que eu quero que vocês façam? Para uma tarefa, segura pra mim, por favor, Felipe. Vou apagar aqui de novo. Para você automatizar e delegar, eu quero que vocês entendam quanto vale a hora de vocês. E eu queria deixar aqui muito claro para todos, tá? Quanto é o seu salário ou prolabore? Ou quanto você deseja tirar
mensal do escritório. Seu mensal. Pega esse valor, multiplica por 12. Aqui a gente vai ter seu salário. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Não quero expor ninguém, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Você que está aqui hoje comigo na live, você quer tirar todos os meses 30 mil reais, tá? Então, 30 mil reais vezes 12 dá 360 mil reais de salário anual. Agora, eu quero que você calcule quanto vai ser a sua jornada de trabalho. Guilherme, como eu estou no ano de construção, eu vou trabalhar, cara, 14 horas por dia, ou 10 horas por dia, enfim, ou 8 horas, ou eu quero trabalhar 6 horas só. Enfim, vou botar aqui a média brasileira, né? Vou botar 10 horas, contando final de semana. 10 horas aqui. Vou botar 8 horas, contando que você vai trabalhar final de semana também, né? 10 horas vezes 5, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. Agora eu quero que você divida. Quanto vai dar atualmente esse cálculo que tu está fazendo comigo agora? Você deve estar me acompanhando aí, né, gente? Está fazendo o seu, né? Quanto vale a sua hora? Quanto que vai dar aí essa sua hora, seu valor, né, 360 mil reais, dividido aqui pelas horas trabalhadas. Aqui no caso, a hora de trabalho dessa pessoa vale 150 reais. O que eu quero que vocês entendam aqui, gente? Isso aqui é para alguém que vale 30 mil reais, né? Eu calculei? Foi isso, né? De prolabore barra desejo de tirar algum valor. É claro que você pode tirar também os dividendos, o lucro, isso é uma outra coisa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você, durante essa análise de diagnóstico do que você faz no dia, você vai ter algumas tarefas muito simples. Que às vezes levam 10, 30, às vezes levam 1 hora. Eu quero que você enxergue isso. Que toda vez que for fazer essa tarefa, a sua hora custa 150 reais. Será que não vale a pena? E vamos pegar aqui um outro cálculo. Contratar alguém com uma hora mais barata para executar isso? Vamos fazer um outro cálculo aqui, ó. Um estagiário que custa R$ 1.600. Ele vai trabalhar aqui 12 meses, ele vai custar por ano R$ 19.200. Agora, vamos calcular que o estagiário vai trabalhar menos, né? 30 horas semanais. Então, 30 horas semanais vezes 4, vezes 12, eu tenho aqui 1.440. É claro que eu posso botar o estagiário para trabalhar mais, né, gente? Quem sabe aí as minhas regrinhas do jogo aí de fazer estagiário ser CLT também, né? Aqui a hora do estagiário, ó, 13h30. O que eu quero que você entenda? Será que você é a pessoa ideal para juntar documento de cliente ou é melhor você delegar para o estagiário que custa R$13,30 a hora? Será que não é melhor delegar isso para uma IA, que vai gastar até menos do que R$13,30 para executar? Ou para uma pessoa que vai executar? Ou você ser refém aqui, ó, dessa tarefa, sendo que você custa R$150 a hora? Eu quero muito que vocês cheguem aqui a um cálculo de sua hora custar muito mais que isso aqui, tá? 5 mil reais, enfim. Porque quanto mais você cresce, o ideal é que você também pare de fazer atividades e sua hora fique mais valiosa. Mas para muitos que estão presos ainda, né? Estão executando tarefas apagando incêndio. A sua hora possivelmente vale isso aqui. Qual que é a regra do jogo? Coloca que sua hora vale 500 que seja. Bota mais, multiplica isso aqui por 5, 3 vezes. Bota que ela vale 500 reais. E pensa o seguinte, toda vez que for executar uma tarefa muito simples, que poderia ser uma IA, ou um estagiário, ou um advogado que seja, que vai ter hora menor que a tua também, que vai ganhar menos de 30 mil reais por mês, certo? Coloca para ele executar. Porque a sua hora tem que estar onde gera impacto no seu negócio. E não naquilo que só apaga incêndio. Que vai naquela questão do ocupado, do produtivo e do estratégico. Entendam isso aqui, porque naturalmente, se você faz o cálculo, coloca na sua cabeça essa questão lógica, você passa a montar um negócio com a alavanca de crescimento que a gente fala sempre, que é mover pessoas, mover tecnologia. É isso que te leva para o patamar superior. De crescer com mais lucro, com mais liberdade de tempo. Que é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Estamos falando o tempo inteiro com vocês. Tá claro essa tarefa aqui? Eu queria que vocês fizessem essas tarefas, eu passei as 4, né? 4 coisinhas diferentes. Façam ela, entendam a sua hora, multiplica ela por 5 que seja, ou já pensa numa hora que você vai trabalhar menos. 6 horas por dia, por exemplo. Você vai separar blocos estratégicos. Então, esse bloco estratégico você nem vai contar como trabalho.
Vai contar fora. Então eu vou trabalhar 4 horas por dia, Guilherme, 6 horas por dia. Divide por quanto você quer tirar mensal do escritório e vê quanto que vai dar. E respeitem isso, porque eu quero chegar no momento em que você, mais pra frente, tá? Lá pra frente, você vai ser a pessoa com a hora mais desnecessária. Você vai ser a pessoa mais, assim, mais desnecessária mesmo do seu negócio. Eu quero que você seja realmente alguém que não precisa da sua mão, do seu dia a dia, da sua rotina, para que seu negócio funcione. Por isso, você não pode ser um herói do negócio. Isso vai acontecer naturalmente, você construindo gestão e organização. Mas, para que isso aconteça, façam o primeiro plano de ação, que é a ideia da live de hoje. Que vocês construam essa saída do escritório de vocês. Fechado, gente? Deixa eu ver como é que tá o chat. Boa, live cheia, legal, muito bom. 12 horas por dia, viu, ô Sérgio? Vamos diminuir essas horas aí e calcular essa hora. Excelente. Realmente preciso me organizar. Opa. Ah, agora voltou para mim, boa. Tava virando pro céu, né? Sim, 12 horas por dia, muito bom, gente. Fechado? Manda para mim aqui um compromisso, ó. Fechado, Guilherme. Eu vou fazer as tarefas aqui e eu vou começar a blindar a minha agenda. Manda para mim aqui no chat. Fechado, tô contigo, tô com um compromisso aí de fazer uma boa gestão do meu tempo. Manda para mim aqui no chat. Ó, e por último, comprometido, coloca na minha IA aqui. Eu não posso vazar dados, né? Segura aqui para mim. Boa, Anderson fechado, Thiago fechado, Ellen fechado. Muito bom. Finalizando aqui para vocês, tá, gente? Vou mostrar agora a minha IA. Uma coisa muito simples, mas a IA ela pode fazer muitas coisas, como organizar tarefas, organizar aqui rotinas, ela pode automatizar processos simples do seu negócio, mas eu fiz uma coisa para mim. Cadê o mouse aqui que eu não estou conseguindo achar? Eu fiz uma coisa simples para mim que ela me ajuda muito agora na minha rotina de dono do escritório. Que basicamente, o que eu fiz aqui? Vou ter que tomar cuidado aqui para não vazar, a gente precisa da ajuda de vocês aí, tá? Cadê? Perdi o mouse aqui. Ixi, não consigo mostrar aqui não. Não, deixa eu ver se não é porque tá... Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Eu preciso só que passe o mouse pra mim pra eu poder ficar na tela. Passa o mouse aqui alguém pra mim. Ó. Pera aí que eu... Mostra a tela ainda não, que tá vazando chat meu lá, meu time. Concentra aqui. Vamos fazer aqui no iPad, aqui mesmo, mais fácil. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Estão aqui vivos ainda, gente? Querem ver, ó? Boa. O que eu fiz aqui, gente? Eu criei na IA, só um pouquinho. Olha pra mim, que deixa eu me posicionar, senão eu vou vazar coisas aqui. Pelo amor de Deus, gente. Acabei de falar. Não vazem paradas aqui. Deixa eu me ver primeiro. Senão lascou. Pô, você tá curioso, né? Senão vai vazar coisa importante aqui, dados sensíveis. Ó, o que eu construí na minha IA aqui, ó? Vou mostrar comigo aqui agora. Eu fiz um chat na Cloud Coworking, tá, pessoal? Um plano ali que tem ali algumas coisas a mais. E eu pedi para que ela, todo dia de manhã, às 7 horas, ela me mandasse resumos da minha rotina. Então, eu estou agora até em construção para o Luiz isso aqui também, para ele ter a mesma facilidade. Mas o que eu fiz? A Cloud, ela pega tudo que eu fiz no dia anterior, de reuniões. Então, ela vai lá no TLDV, na Fathom, pega as transcrições das reuniões, tudo que eu fiz, tudo que eu combinei com as pessoas, ela já me prepara da minha manhã. Qual que é a minha agenda que eu vou executar? Então, tá vendo aqui, ó, já coloca tudo que eu vou fazer no dia. Ela já coloca alguns alertas importantes. Tá vendo aqui, ó, tem até que pagar o ChatGPT, ó, Plus que acabou, que é um outro IA que eu utilizo. Tá vendo aqui, ó, choque de agenda às 17 horas. Ela já coloca tudo. Aqui ela coloca também já o que eu combinei, isso aqui não pode vazar, o que eu combinei nas reuniões que eu fiz no dia anterior. Ela já coloca também aqui, ó, um jornal matinal, já coloca aqui, ó, direito, advocacia, tecnologia, IA, e já bota também tudo o que eu já alinhei no dia anterior de coisas para fazer. Todas as tarefas que eu já tinha agendado, tudo que ela me lembrar no meu dia do que eu devo fazer. O que eu fiz aqui para alguns líderes? Eles colocaram também para que eles vejam os números, através dos sistemas, planilhas, enfim, e que eles tenham na manhã deles também tudo isso aqui. Resumo do que, por exemplo, equipe comercial, o que a equipe comercial reuniu, o que ela falou, qual foi a objeção do dia, quantas reuniões eles fizeram lá, o que a IA percebeu de bom nos atendimentos do nosso time comercial. Então, isso aqui é uma das facilidades. É claro que eu vou, para quem você que é meu aluno aqui, a gente vai ter uma aula só disso aqui, tá, gente? De rotina com a inteligência.
Mas o que eu quero que vocês entendam, trabalhem também de forma para facilitar essas rotinas de vocês. Tem muita rotina que dá para você também executar com a própria IA. Imagina você receber na manhã tudo que você vai fazer, tudo que aconteceu ontem, tudo que você tem de número para poder analisar, na palma da sua mão, igual um jornalzinho assim, ó. Meu, surreal, surreal. Então isso você precisa levar em conta para vocês, para facilitar também a rotina. Gente, lembrando que você aqui, que está novo na minha live, já me siga. Você que precisa de acompanhamento, precisa, de uma vez por todas, entender sobre a gestão do tempo, sobre você, como você vai ser um empresário, que você precisa ser dentro do seu escritório. Aprender sobre gestão, vendas, marketing. Precisa avançar para um topo e ser acompanhado, porque o mais legal é o seguinte, é difícil ser solitário na advocacia, no mundo de empresas, né? E aqui a gente desenvolveu um ecossistema completo para que você não tome passos sem ter clareza. A gente te dá clareza e a gente faz plano de ação para que você consiga alcançar o seu ponto B. A gente te acompanha. É só escrever aqui no chat 007, preencher um formulário que minha equipe vai entrar em contato contigo e entender o seu momento, qual é a dor que você precisa tratar, se é a dor de gestão do time, tecnologia, de vendas, ou se é uma dor tua pessoal realmente, e com base na nossa metodologia ali vai te indicar qual é realmente uma solução que nós temos hoje aqui para te facilitar e te acompanhar no seu crescimento, tá? A Ana mandou assim, ó, manda o prompt, vou mandar no grupo de alunos, tá, Ana? Para que vocês tenham também ali já. Isso é pelo Cloud, viu, Thiago? E você aqui que não é aluno ainda, já manda 007 ou entre em contato no meu direct aqui para poder fazer parte do nosso ecossistema, que é o maior ecossistema de advogados e empresários do Brasil. Aqui não tem... Quem é aluno, quem está comigo já sabe, né? Aqui é papo de verdade, que está querendo crescimento, tá, gente? É papo de verdade.